condenação para quem? Para todos? Não. Fazendo aqui, ó. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo Jesus. E para estar em Cristo Jesus, tão bonito, tão lindo, às vezes a gente fala assim, não, o meu desejo é estar em Cristo. Sei que o desejo de todos os irmãos é estar em Cristo. Mas existem barreiras, e grandes barreiras, que nós temos que vencer para poder estar em Cristo Jesus. Porque, olha, no mesmo capítulo 8, no versículo 5, olha como já vem o impedimento. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte. Eu vou repetir. A mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. O versículo 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. O homem, o ser humano, ele é composto de 3 áreas. Eu vou falar área para não entrar muito na área teológica muito profunda, porque uma que eu não sou tão profundo assim, e outra que senão a gente não vai entender bem direito. Então, nós vamos falar assim, então, são 3 áreas. Quais são essas áreas? A área física, esse corpo aqui, ó, igual naquele poema, né, que nós... Porque pele, carne e osso, a vislumbrante matéria, coração pulsando a 1000 no compasso das artérias, dá vida para essa casa que o Supremo Criador construiu para abrigar esse homem interior. Então, esse físico, esse corpo físico que está aqui, ele abriga o homem interior. Esse homem interior, ele é composto dessa mentalidade, que aqui está dizendo mentalidade da carne, que é a alma. Mas nós não vamos falar, vamos falar mentalidade da carne, que é o que está escrito aqui, fica mais fácil para nós entender. E o espírito. Essas 3 áreas, vamos falar áreas, né? Para ficar mais fácil nós entendermos. Essas 3 áreas precisam ser alimentadas. Essas 3 áreas precisam ser alimentadas. O nosso físico é fácil. Nós vamos no mercado, compramos lá o alimento que nós queremos, um alimento só, chegamos em casa, cozinhamos, preparamos, temperamos e fazemos as nossas refeições diárias, né? E assim nós alimentamos esse corpo. A mentalidade da carne, essa área, ela também, não é que ela precisa, ela deseja e ela insiste em ser também alimentada. E ela quer ser alimentada. Ela quer ser, é um intruso quando ela está com fome. E o alimento dessa mentalidade da carne está lá em Gálatas, no capítulo 5,
e no versículo 19 a 21. O versículo 19 diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidades, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Todas essas obras da carne, já está dizendo aqui, obras da carne, é o alimento que a mentalidade da carne necessita. E ela exige, ela quer. E isso está dentro de mim e está dentro de você. Esse desejo terrível, essa fome insaciável, está aqui dentro de nós. Na sequência, também aqui em Gálatas, no versículo 22, diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Esses são os alimentos do Espírito. E esses alimentos do Espírito, ele vem de Deus. Quem alimenta o nosso espírito é o Espírito Santo que habita em nós. A Bíblia diz que é ele que faz, que leva o nosso espírito a ter comunhão com Deus. É ele que dá esse alimento aqui. E quem é que vence nessa batalha? Quem é que vence nessa batalha? Vence aquele que for mais alimentado. Se a mentalidade da carne, se nós dermos alimento para ela, ela vai sobressair e vai sufocar. E não vai sufocar o nosso espírito. E vai cortar a nossa comunhão com Deus. Vai cortar a nossa intimidade com Deus. Vai barrar as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. A nossa intimidade com Deus, ela barra quando ela é alimentada. E o alimento da mentalidade da carne, que é esse que nós lemos aqui, né? Egoísmo, dissensão, facção. E ainda diz o seguinte, se nós alimentarmos a nossa mentalidade da carne, diz o seguinte, que aqueles que praticam estas coisas não herdará o reino de Deus. Então, olha que luta que há em nós. Que há em nós. Mas nós temos o Espírito Santo, que é ele que nos ajuda, é ele que traz esse alimento lá do trono da graça, lá do trono, diretamente para o nosso espírito, para nós nos fortalecer e não alimentar a mentalidade da carne. Porque se nós ficarmos sem alimentar o corpo físico, o nosso corpo físico se definha e pode até morrer. E outra coisa, se nós comer comida também, se for uma comida não adequada, uma comida que não seja saudável, o nosso corpo também pode sofrer. Assim, a mesma coisa o nosso espírito. Quando nós alimentamos a mentalidade da carne, o nosso espírito sofre dor, ele se definha,
ele se definha. Mas quando nós alimentamos o nosso espírito com os frutos do espírito, que está aqui no versículo 22 de Gálatas, capítulo 5, automaticamente, o alimento para a mentalidade da carne vai sendo cortado. E ela vai se definhando. Até que ela fica num estado inerte. E a comunhão com Deus nossa é grande. Nós temos comunhão com Deus, porque nós estamos alimentando o nosso espírito, com os frutos do espírito. Agora, se por algum momento, nós deixarmos, vacilarmos e não damos o alimento certo, o alimento genuíno, o alimento para o nosso espírito, automaticamente a mentalidade da carne, que está morta, como a Bíblia diz, que a carne nós temos que matar a carne, que ela está inerte, vai chegar na boca dela, assim, vamos fazer assim uma comparação, uma sopinha. Chega uma sopinha. Devagar, aí ela absorve aquela sopinha. Daí a pouco vai chegar um alimento um pouquinho mais sólido. Daí a pouco ela levanta com um apetite tremendo, terrível. Terrível. E aí nós sofremos as consequências. Todos nós temos esta luta. A Bíblia diz que é uma luta. O espírito lutando contra a carne e a carne lutando contra o espírito. E isso está dentro de nós. Por isso que nós temos que sempre estar na dependência de Deus, pedindo sempre a graça e a misericórdia de Deus, sempre procurando o alimento certo. Aonde que nós temos que procurar o alimento? Na oração, na comunhão, na palavra. Tudo aquilo que está escrito aqui. E quando nós buscamos isso, os frutos do Espírito, ele vem como chuva na nossa vida. Vem como chuva. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, tudo isso vem como chuva na nossa vida. Porque Deus quer derramar essa chuva na nossa vida. O desejo de Deus, o plano de Deus para todos nós é derramar essa chuva de bênção na nossa vida. Para que todas essas obras da carne que habitam em nós, que habita dentro de nós, esse lado mal, esse lado humano, esse lado que só puxa a gente para as coisas da terra, para as coisas daqui. Fique amortecido, inerte, e não venha nos causar prejuízo. E não venha nos causar dano. Quantas vezes nós sofremos danos por causa de um pequeno alimento que a gente deixou escapar a mentalidade da carne. Escapou um pouquinho, uma sopinha que escapou para ela, a consequência dela, ela levanta com uma fome terrível. E aí nós temos que correr, que nem diz o ditado, né, popular, nós temos que correr atrás do prejuízo. Portanto, todo cuidado, mas todo cuidado é pouco. E esse cuidado que nós temos que ter, nós ainda temos que pedir para Deus, Senhor, me ajude a ter cuidado. Me ajude a ter esse cuidado. Porque nós somos dependentes de Deus em tudo. Porque nós, de nós mesmos,
nós somos maus. A nossa natureza é uma natureza má, natureza pecaminosa, nós sabemos disso. Não é novidade para ninguém. Por isso que nós não temos motivo para nos exaltar em nada. Em nada. Tudo o que somos é pela grande e infinita misericórdia de Deus. A oração que eu coloquei hoje de manhã lá no grupo, né? Deus me deu uma palavra, diz o seguinte, a paciência de Deus. Como Deus tem paciência comigo. Como Deus tem paciência comigo. Como Deus tem paciência com você. Porque a paciência de Deus é do tamanho da misericórdia dele. E a misericórdia de Deus é infinita. É de eternidade a eternidade. Porque se a gente se colocasse do outro lado, será que eu me suportaria tanta coisa que acontece dentro de mim? Essa mentalidade da carne, que tenta, toda hora ela quer se alimentar, ela é insaciável. Ela quer alimento, e o alimento é sempre esse que nós vemos aqui. São só coisas que puxam para cá. Que a Bíblia diz que quem pratica essas coisas não vai herdar o reino de Deus. Então, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Que nós possamos estar sempre debaixo da bondade e da misericórdia de Deus. Para estar sempre buscando Ele. Para que os frutos do Espírito sejam abundantes nas nossas vidas. Na minha vida e na sua vida. Quando os frutos do Espírito é abundante na nossa vida, não tem nada que possa nos barrar. Nada que possa nos deter. Nada que possa nos deter. Não tem enfermidade, não tem problema, não tem barreira, não tem nada que possa nos deter. Quando os frutos do Espírito está como chuva sobre nós. A palavra de alerta para todos nós. E de alerta e também para nós entendermos que nós não somos nada. Nós não somos nada. Sem Deus, nada podemos fazer. Então, se hoje nós estamos aqui glorificando a Deus, né? Glorificando a Deus, é pela misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. E louvado seja Deus pela sua infinita misericórdia, que deu o Senhor Jesus para morrer na cruz, para que hoje nós pudéssemos dizer, nós podemos glorificar e ter esta esperança viva da salvação. Porque o que nos mantém de pé é a esperança da salvação. E às vezes tem muita gente iludido, muita gente iludido com a religiosidade. Acha que a prática religiosa dela é estar em Cristo Jesus. E não é. Mas como que eu vou saber? Como que eu vou saber? Como que você pode saber que se nós estamos em Cristo Jesus? Quando que eu vou saber que a chuva dos frutos do Espírito está sobre a minha vida, está caindo como chuva sobre a minha vida? Isso aqui é alimento do Espírito. Quando nós temos uma fome por Deus, nada, mas nada que... Não, tudo que nós fazemos, não nada, vou mudar a expressão. Tudo que nós fazemos para Deus, nós sentimos vontade de fazer mais. Se nós oramos mais. Nós queremos orar mais. Se nós lemos a palavra de Deus, nós queremos ler mais. Nós temos fome de Deus. É fome. Quando nós estamos nessa condição insaciável por Deus.
insaciável por Deus. A busca por Deus é insaciável. Nesse momento, nós estamos em Cristo Jesus. Nesse momento, nós estamos em Cristo Jesus. Diferente de quando nós estamos na religiosidade. Muito diferente. Quando nós estamos na religiosidade somente, nós até se vangloriamos. Ah, hoje eu já fiz isso para Deus. Hoje eu já fiz isso, eu já evangelizei, hoje eu já fiz isso, hoje eu já fui na igreja. Hoje, quer dizer, a gente cita o que faz para Deus. Hoje eu já fiz. Isso é religiosidade. E muitos estão nessa religiosidade? Enganados. Pensam que estão em Cristo Jesus, mas estão na religiosidade. Em Cristo Jesus é fome por Deus. É fome. Fome insaciável por Deus. Que nós precisamos ter. Vamos orar para que essa fome esteja na nossa vida. Fome insaciável por Deus. Nunca nós estamos, eu estou saciado de Deus. Não. Sempre nós queremos mais e mais de Deus. Quando nós chegamos nessa posição, nós estamos em Cristo Jesus. E nenhuma condenação há contra nós. Que Deus abençoe os irmãos.